Sodoma ainda vive. Um chamado urgente antes que o fogo desça. Você já parou para pensar em como Deus olha para o mundo hoje? Quando você vê as notícias, o que sente? Raiva, medo, desespero ou simplesmente indiferença? Vivemos em um mundo que corre, que grita, que exibe, mas não ouve. Um mundo barulhento demais para perceber que o céu já começou a se calar. Um mundo tão parecido com uma história antiga que muitos preferem chamar de lenda, mas que a palavra de Deus registra como fato. A história de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades eram conhecidas por sua beleza, sua prosperidade e sua liberdade. Eram o símbolo do sucesso humano. Mas o céu as via de outro jeito, como feridas abertas na terra, como centros de rebelião contra a santidade divina. E quando Deus desce para julgar, não é porque ele perdeu a paciência, é porque o tempo da misericórdia expirou. Tudo começa quando Ló, sobrinho de Abraão, escolhe as campinas do Jordão para morar. Ele vê o solo fértil, as águas abundantes, as oportunidades de crescimento. Ele vê com os olhos humanos. Mas o que os olhos não veem é o preço espiritual de se aproximar de Sodoma. Ele não entra na cidade de imediato. Primeiro, acampa por perto. Depois, se muda. Depois, está no meio do povo. E, por fim, está sentado à porta da cidade, lugar de destaque e autoridade. Veja a progressão. Primeiro, tolerância. Depois, convivência. Por fim, envolvimento. Assim também é hoje. Ninguém mergulha no pecado de uma vez. Primeiro assiste, depois ri, depois aceita, depois pratica. E quando se dá conta, já não sente mais vergonha. O pecado não escandaliza mais. E é aí que o juízo começa a se aproximar. A palavra nos diz que Deus ouve o clamor que sobe de Sodoma. E ele decide visitar. Mas não sozinho. Ele leva 2 anjos. E enquanto Abraão intercede, Ló se vê no meio de uma cidade que já havia perdido completamente o senso de certo e errado. Você consegue imaginar a cena? 2 anjos chegam à cidade ao entardecer. Ló os vê e imediatamente se apressa para recebê-los em sua casa. Ele sabe onde está. Ele conhece o ambiente. Ele tenta protegê-los. Mas é inútil. A cidade inteira se mobiliza. Do mais jovem ao mais velho, todos se reúnem diante da casa de Ló, exigindo que ele entregue os homens para que possam abusar deles. Esse detalhe é assustador. Não era um grupo isolado, não eram alguns marginais, eram todos da cidade. A cultura do pecado havia se enraizado tanto que a perversão já era uma norma social. Não havia mais freios, não havia mais vergonha, não havia mais justiça, apenas um apetite insaciável por prazer e dominação. Hoje a perversão pode não bater fisicamente à nossa porta, mas ela invade nossa casa pelas telas, pelas músicas, pelos algoritmos, pelas leis. A Sodoma moderna é digital, mas não menos destrutiva. Ela se infiltra nas escolas, nos governos, nas igrejas, nos corações, e poucos percebem. Ló tenta proteger os visitantes. Chega ao ponto de oferecer suas próprias filhas. Um gesto desesperado, confuso, que mostra o quanto ele já estava corrompido. Mesmo tentando fazer o bem, seus critérios morais estavam distorcidos. Assim como muitos hoje, crentes que ainda querem agradar a Deus, mas já pensam como o mundo. Os anjos intercedem, ferem os homens com cegueira, mas mesmo cegos, eles continuam tentando encontrar a porta. Isso não é apenas uma cegueira física, é espiritual. Mesmo diante do sobrenatural, mesmo depois de um milagre, o povo não se arrepende. Eles continuam buscando satisfazer seus desejos, mesmo no escuro. É assim que o pecado age, cega, domina, insiste. Naquela noite os anjos dizem a Ló: leva contigo todos os que te pertencem. Sai agora, esta cidade será destruída. E aqui começa uma corrida contra o tempo. Mas ninguém acredita. Os genros de Ló acham que ele está brincando. Riem, zombam,
Como muitos hoje riem das profecias, riem do inferno, riem do arrependimento. Acham tudo exagero, fanatismo, religião ultrapassada. A Bíblia diz que Ló hesitou. Mesmo diante da urgência, ele hesitou. E quantos de nós fazemos o mesmo? Ouvimos, sentimos, sabemos, mas não reagimos. Ficamos paralisados entre o mundo e Deus, entre Sodoma e o céu. Mas a misericórdia de Deus é maior do que nossas dúvidas. Os anjos o agarram pelas mãos, a ele, sua esposa e suas filhas, e os tiram à força da cidade. Ainda hoje, Deus está puxando pessoas para fora de situações que elas não conseguem sair sozinhas. É a graça, é o amor que salva mesmo quando não merecemos. Mas Deus dá uma ordem: não olhem para trás, porque o passado precisa ser deixado no passado, porque Sodoma precisa ser abandonada por completo. Mas a esposa de Ló olha, e naquele momento se transforma em estátua de sal. O que será que havia naquele olhar? Saudade, curiosidade, rebeldia, talvez tudo isso. O fato é que ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma ainda não havia saído dela. E isso foi sua sentença. Quantas pessoas vivem assim? Estão na igreja, mas seus olhos ainda estão nas festas, nas paixões, nos aplausos, nas paixões do mundo. Tentam caminhar com Deus, mas vivem olhando para trás. Querem o céu, mas sentem falta do Egito. Querem a salvação, mas não querem renunciar. Querem a bênção, mas não querem a obediência. E então, o juízo começa. A Bíblia descreve: fogo e enxofre caem dos céus. A terra treme, a fumaça sobe como a de uma fornalha. As casas, os templos pagãos, os comércios, os campos, tudo vira cinza. Nenhuma alma escapa, nenhuma construção resiste. A destruição é completa. E essa é a parte que muitos ignoram. Deus destruiu tudo. Não poupou monumentos, não poupou riquezas, não poupou tradições. Quando o juízo chega, ele não faz acordos. Sodoma virou uma memória, um exemplo, um aviso. E Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Lucas 17, 28, 30. Eles comiam, bebiam, plantavam, casavam, mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo do céu. Assim será. O juízo virá no meio da rotina, no meio da festa, no meio da distração. Hoje, o mundo corre para o abismo com um sorriso no rosto. Celebram o pecado, criam leis para proteger o erro, perseguem os que pregam a verdade. O que era vergonha virou orgulho, o que era luz virou trevas. E muitos cristãos dormem. Mas Deus ainda chama, ainda envia anjos, ainda levanta intercessores, ainda sacode os céus para salvar os que se arrependem. A pergunta é: você vai ouvir? Você vai rir como os genros de Ló? Você vai hesitar como ele? Você vai olhar para trás como sua esposa? Ou vai correr para os braços do Pai como filho pródigo que entendeu que Sodoma nunca será lar? Lembre-se, mesmo depois que o fogo caiu, as marcas de Sodoma continuaram. As filhas de Ló, mesmo salvas, carregavam o trauma da cidade. Elas cometeram incesto com o próprio pai. Geraram os Moabitas e os Amonitas, povos que futuramente guerrearam contra Israel. Ou seja, Sodoma deixou frutos. Porque o que plantamos no coração cresce, ainda que passemos por milagres. Por isso não basta escapar. É preciso ser transformado, purificado, libertado. Sodoma não é só uma cidade, é um espírito, um sistema, uma mentalidade, um modo de viver que diz: faça o que quiser, Deus não se importa. Mas Ele se importa, e Ele está olhando. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há cruz. Mas o fogo virá, e quando vier, não haverá mais avisos. Corra, corra agora para Jesus. Porque Sodoma ainda vive, mas o céu ainda te chama. Ele te espera, ainda há tempo. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.